Pasquim Spot. O programa de podcast do agrupamento de escolas Gabriel Pereira de Évora. E, como não podia deixar de ser, antes do final deste ano letivo, o Pasquim convidou para uma conversa de café o professor Fernando Farinha Martins, diretor do nosso agrupamento. Já vai praticamente a meio do seu terceiro mandato, o que significa que já rege os destinos do maior agrupamento de escolas a sul do país há quase 10 anos. Contou-nos muita coisa, desde a ideia que trouxe consigo e que fez crescer o agrupamento de escolas Gabriel Pereira de Évora, até às expectativas que tem para um futuro não muito distante. Mas o melhor é ouvirmos na primeira pessoa. Ora, bom dia, Fernando. Em primeiro lugar, queria-te agradecer a disponibilidade. Sei que não é fácil nestas alturas arranjar um bocadinho. Meia hora não é muito, mas presumo para a vida de um diretor possa fazer a diferença, não é? E também felicitar-te pela ideia de teres trazido cá o professor Carlos Neto, porque eu acho que foi uma boa escolha. E antes de entrar na entrevista propriamente dita sobre, enfim, a tua vida aqui na escola, etc., eu realmente fiquei com uma... houve coisas que foram ditas naquela palestra que me fizeram pensar. Depois também, obviamente, apeteceu-me fazer-te uma pergunta sobre aquilo. Sim, né? ok. E essa pergunta é: o que é que ideias é que ali surgiram que eventualmente tenham feito pensar, se calhar, isto funcionava na nossa escola? Ora, bom dia. Agradeço, em primeiro lugar, o convite feito para esta entrevista. Relativamente ao professor Carlos Neto, eu tive a oportunidade de o conhecer há uns meses em Gaia, numa iniciativa da Fundação Manuel Leão. Eu partilho muito de algumas ideias do professor Joaquim Azevedo, e ele convidou, todos os anos convida um naipe de especialistas em várias áreas. E este ano calhou a conhecer, eu conhecia de nome, nunca tinha assistido a nenhuma conferência, e fiquei logo entusiasmado, para não dizer apaixonado pela intervenção. Ele tem uma obra muito vasta, não é aqui em 2 ou 3 minutos que vamos falar da obra dele, mas ele é um adepto da brincadeira, do jogo, isto para os mais miúdos, e neste momento, em contraponto, nós estamos a passar uma fase de mudanças muito rápidas, muito bruscas, do ponto de vista tecnológico, que implicam adaptações mentais, adaptações organizacionais, e é bom nós pensarmos em tudo isto, aquilo que éramos, aquilo que vivemos, e aquilo que estamos a viver, e aquilo que podemos vir a viver. E melhor que ninguém, o professor Carlos Neto levanta estas questões todas. Estamos à porta, já estamos na era da inteligência artificial. Precisamos de acompanhar, mas precisamos também de preparar os nossos alunos e preparar-nos nós, em primeiro lugar, para gerir todas estas alterações com racionalidade, mantendo um clima de humanismo, tanto quanto possível, de relacionamento interpessoal, que se corre o risco de perder com toda esta era digital. Portanto, eu cheguei o convite e ele aceitou logo, que era a pessoa ideal que é para abordar este tema. Mas a questão era, houve alguma ideia que te interessasse aqui para a nossa escola? Por exemplo, Sim. eu
achei interessante a questão do espaço, né? Quando ele falou que se o espaço tiver atrativos, se calhar os miúdos não andam tão agarrados ao telemóvel. E será que se podia fazer alguma coisa em colaboração, obviamente, com a autarquia? Não sei, ficou-me esta ideia na cabeça. Sim, ele tem desenvolvido algumas experiências, mais facilmente em escolas privadas, mas é possível sempre fazer alguma coisa. Mesmo aqui na escola secundária, lembro-me que este ano alguns alunos apresentaram um projeto que por acaso não foi vencedor, exatamente para introduzir alguns equipamentos no espaço público, no espaço aberto, exatamente para os jovens poderem exercitar fora do tempo normal das aulas. Mesmo não, especialmente nas escolas do primeiro ciclo, embora as escolas têm de facto alguns equipamentos, mas era possível fazer mais. Vão vendo algumas iniciativas, mas de facto aquilo que ele apresenta faz-nos grandes desafios e faz-nos pensar em que podemos ainda tentar fazer algo de melhor, algo naquele sentido que ligue os jovens e as crianças a atividades físicas, a relacionamentos e não se mantenham, saiam para o intervalo, como às vezes já estão nas aulas, sempre agarrado ao telemóvel. Exatamente. Olha, agora voltando aqui à nossa vida na escola, tu começaste a tua atividade como diretor na escola, este já é o teu terceiro mandato, portanto, quando terminares este terceiro mandato, tens quantos anos disto? De direção. Direção. Quando terminaste de ser mandado, tenho 12 anos. Portanto, fica já aqui o convite para, quando chegar a essa altura, fazermos um balanço, então, claro. Não é? O convite aceito. Ok. Como é que vês... Tu, com certeza, tinhas um projeto, não é? Como é natural, e esse projeto, se calhar, não se... As pessoas vão mudando perspectivas, não é? E tu, com certeza, viste a escola de uma maneira, no princípio, avançaste com um projeto, mas esse projeto provavelmente foi sofrendo adaptações. O que é que mudou, entretanto? Como é que a escola estava, como é que ela está, e de que forma é que tiveste que adaptar esse projeto mediante os obstáculos que foram surgindo, as coisas novas que foram acontecendo? Há um ponto de partida que é o seguinte: eu já tinha tido a experiência de gestão, que era um ano em Lisboa como subdiretor, na altura era vice-presidente, como em Montemoro Novo. Embora tenha feito, entretanto, um mestrado na área da gestão e administração escolar, não estava exatamente na minha perspectiva imediata a abraçar novamente esta situação, que é muito exigente, e não tenho qualquer medo disso, tanto que avancei, mas simplesmente achei que aquele ano de transição entre a Escola Gabriel Pereira e o agrupamento, quando houve a agregação, não correu bem. E a escola corria o risco, designadamente a Gabriel Pereira, que era a minha escola e é a minha escola, de se desagregar e perder a identidade. Juntamente com mais algumas pessoas, que na altura estávamos cá, achamos que tínhamos que fazer alguma coisa, e a pessoa que aparentemente estaria em melhores condições era eu. E, portanto, assumi isso com algum prejuízo até pessoal, mas assumi e... Sacrifica-se muita coisa? Isto é mesmo a nível familiar? Na forma como eu entendo isto, sim, muito mesmo.
eu vivo as coisas com intensidade, as questões organizacionais, o rigor, a execução são para mim importantes. E numa organização que tem 10 escolas, que tem 2.500 alunos, que tem 300 professores aproximadamente, 120 funcionários e tem uma envolvência depois de 5.000 a 10.000 encarregados de educação e familiares, é uma comunidade muito vasta. E, portanto, para dar resposta a isto é preciso um grande empenho, um grande envolvimento, não só meu, como da direção, como de todos os órgãos, como tentamos passar essa responsabilidade a todos os professores, a todos os funcionários. De alguma forma, isso tem sido conseguido, nem sempre as coisas correm sempre bem, mas os resultados dos vários anos, o progresso que temos feito, dão-nos boas indicações que o caminho traçado é de alguma forma um caminho correto. Uhum. Então, digamos, este processo, apesar de, enfim, envolver algum sacrifício pessoal, não é? E familiar, mas tem valido a pena. Tem, sem dúvida, se não valesse a pena eu já tinha saído. Até porque para estar a ser diretor e ter um papel meramente administrativo, a assinar papéis e deixar as coisas não é coisa que interessa, na onda, não é coisa que interessa e não joga com a minha personalidade, portanto era incapaz de estar cá a fazer esse papel. Portanto, estou cá para ajudar a transformar, a melhorar, a ir no sentido que eu e a maioria das pessoas entenderem que é o melhor, e naturalmente isso exige uma participação ativa, estar a pensar o que é que vamos fazer, tentar antecipar situações, e por isso é que eu convido o Carlos Neto, vou ouvir especialistas que têm a mente aberta, que veem o futuro, que colocam questões sobre o presente, porque a partir daí tiramos ideias e adaptamos ideias ao nosso contexto. Olha, diz-me uma coisa, tu aqui há uns dias, lembro-me que numa reunião contaste aqui à comunidade que houve algumas críticas sobre o facto da escola ter muitos projetos demais. E tu achas que não? Achas que a escola não tem projetos demais? A escola, e eu tenho aqui uma pergunta que é, a escola vive de projetos, a escola vive com projetos ou a escola vive apesar dos projetos? Ou seja, a escola poderia até não precisar dos projetos, mas sem projetos, o que é uma escola? Exatamente. Os projetos, e foi-nos dito pela própria equipa da avaliação externa, que a escola tinha demasiados projetos. Eu não entendo assim, aquilo foi dito até num sentido positivo, pela carga adicional de trabalho que traz a todas as pessoas que estão envolvidas nesses projetos, mas traz também ao diretor e à direção, porque aqui e ali, com alguma frequência, são chamados, e bem, tem que ser, a participar ou intervir nesses projetos. Portanto, eu entendo que os projetos dão vida à escola, que ligam a escola à comunidade, ligam a escola, tiram os alunos do espaço de aula, portanto, tornam toda a formação muito mais prática, mais atrativa e criam aquilo que eu considero que é uma dinâmica muito positiva. Viver sem projetos nesta altura é difícil, é voltar um pouco atrás, ou muito atrás, e penso que não era certamente a melhor opção. E se calhar até é por isso mesmo que este agrupamento é o que é hoje, não é? Nós quando... Não sei, como é que tu retrospectivas desde há, enfim, 12 anos, 10 anos, não sei, 8 anos, 10 anos, a esta parte, este processo todo, como é que a escola evoluiu? Eu acho que parece-me que há coisas que são evidentes, não é? Por exemplo, tecnologicamente, nós conseguimos perceber que que existiu uma evolução, mas não foi só tecnologicamente, não é? A escola tem tido outras valências.
E como é que tu tens visto isso? A melhor prova de que a resposta que está a ser dada, independentemente, nem toda a gente é obrigada ou pode concordar com tudo o que fazemos. É óbvio, vivemos em democracia, mas a melhor prova que temos, até nem foi o resultado da avaliação externa, que é muito positivo e que nos satisfaz, mas é sermos procurados pelos alunos, pelas famílias, para virem para esta escola. Portanto, a procura que temos é acima da oferta que também temos. Nós até poderíamos ir um pouco mais longe se nos deixassem, mas há condicionalismos de ordem gestionária da parte do próprio Ministério que não deixa que haja uma livre concorrência. Designadamente eu defendo a partir do 10º ano que o critério de seleção nas entradas deviam ser muito idênticos à universidade e dar a possibilidade dos alunos e das escolas definirem o número de vagas que têm e dos alunos procurarem as escolas que querem frequentar. Isso não acontece. Normalmente temos as vagas todas preenchidas, ainda agora no primeiro ciclo ficaram cerca de 30 alunos de fora. O que é que se passou neste tempo todo? Eu, quando entrei, percebi que tínhamos que fazer um diagnóstico, tínhamos que entender a cultura de escola, porque houve uma agregação do ex-agrupamento 2, com a André de Rezende e as escolas do primeiro ciclo, e para isso fizemos um diagnóstico. Exatamente, falei com a Fundação Manuel Leão, aplicamos o programa Aves, percebemos uma série de situações e foi definido um projeto de intervenção, o meu projeto de intervenção. E após os primeiros passos foram sendo feitas avaliações. Eu lembro que naquele ano que entrei, no primeiro ano, perdemos 40 e tal alunos do 9º para o 10º para Severim. Perdemos a área, tínhamos perdido naquele ano da capa a área de economia, tínhamos perdido o CNO para Arraiolos, ficamos na dependência quando não tinha lógica nenhuma, e houve nesse ano qualquer coisa como 28 horários zero. Portanto, um clima muito difícil que obrigou algumas medidas profundas. Uma delas, que teve resultados muito positivos, foi passar o 9º ano para a Gabriel Pereira, que era uma escola atrativa, na altura André de Rezende ainda não era o edifício que é agora, as obras não tinham começado. Fazer alguma intervenção também a nível pedagógico, havia alguns problemas na gestão da matemática, em alguns domínios, que foram sendo corrigidos ao longo de 2, 3 anos e que conduziram à credibilidade. Foram adotados, nós a partir de 2012, 13 ou até antes, entramos numa crise económica. Por exemplo, a medida pedagógica de apoio aos alunos das academias teve um grande sucesso e respondeu àqueles alunos que não têm hipótese de recorrer a explicações, de poder ter um apoio efetivo nas disciplinas de exame no 11º e 12º ano. Portanto, há um conjunto de medidas ligadas entre si e depois é o dar respostas de forma organizada àquilo que a população, a comunidade que está ligada à escola quer e precisa. Nós temos que tratar bem as pessoas, temos que tentar ser eficientes e eficazes naquilo que fazemos e, se pudermos ser inovadores e desenvolver projetos, coisas atraentes que nos tragam alunos e também, obviamente, tenhamos uma formação de qualidade, quer a nível dos cursos científico-humanísticos, quer a nível dos cursos profissionais. Portanto, isso é fundamental para credibilizar e manter este agrupamento na liderança em toda a Zona Sul. É o maior agrupamento e é aquele que tem mais alunos e que
para muitos professores que estão fora e muitos alunos que desejam vir trabalhar para cá. Olha, diz uma coisa, em relação aos alunos, já vimos, agora em relação aos funcionários, o que é que esta escola está a precisar? O que é que a escola precisa? É assim, infelizmente há uma grande instabilidade em relação aos funcionários. Tinha-se atingido aqui há 2, 3 anos alguma melhoria com a transferência dos concursos, das admissões do Ministério para as escolas, e tínhamos uma bolsa constante de substituição. E estávamos mais responsáveis pela formação desses funcionários. Com a transferência de competências, voltamos um pouco atrás. A Câmara, a autarquia está a fazer o seu papel, está a fazer o seu esforço, mas eu já propus que a transferência para as escolas seja de novo feita. Porque eu penso que temos a autarquia, uma organização muito pesada, uma resposta muito lenta, e nós temos hipótese de ter uma ação mais rápida, mais eficaz. Nós temos bons funcionários, mesmo dentro deste contexto, temos funcionários dedicados, mas aqui e ali falha o rácio, porque demoram as substituições, e nota-se, e o principal prejudicado normalmente é Gabriel Pereira, porque na escola onde estão os alunos mais velhos, as de primeiro ciclo não podem ser prejudicadas. Mas há todo um processo que pode melhorar, tem espaço, quer a nível do pessoal dos assistentes operacionais, quer a nível dos assistentes técnicos. E como é que estamos agora a nível de professores? A nível de professores, nós começamos este último ano sem falta de professores, mas que ao longo do ano se veio a acontecer, quer por baixas, umas mais prolongadas que outras, de professores da escola, questões de doença. Os professores vão pertencendo a um grupo etário já Avançado, não é? já avançado, acima dos 50 anos, muitos já na casa. Eu era o mais 60. novo do meu grupo. Era. Não é? E penso que em breve deixarei de ser, não é? E tenho a idade que tenho, quer dizer, não tenho muita idade, mas tenho 55 anos, portanto, para vermos que dentro do quadro eu seria Eu o mais penso novo. que não só este governo, mas os governos anteriores andaram muito distraídos em relação a esta questão. Isto era uma questão que é previsível há 20 anos. E realmente impressiona-me a ineficácia política neste aspecto. Nós tivemos cá o Primeiro-Ministro, tivemos cá o Ministro da Educação. Acho que temos um bom Ministro da Educação. Peço tudo o que está a acontecer ao indivíduo com visão. Ele é que trouxe alguma autonomia às escolas. Está a passar um mau momento e não sei como é que vai terminar. É certo que as reivindicações que os professores apresentam são perfeitamente justas. Elas já existiam antes, voltaram agora novamente ao de cima e têm perturbado de alguma forma o funcionamento das escolas. Nós temos conseguido manter alguma tranquilidade. Vejo em relação aos professores grande preocupação, porque as universidades não têm capacidade de resposta. Eu penso que se deve retomar, aliás, já tive a oportunidade de dizer isto ao Ministro, designadamente em grupos técnicos e outros, a formação dentro das escolas. Já te aconteceu não ter como substituir um professor? Já aconteceu. Tivemos, no caso, não só professores como técnicos. Por exemplo, ainda ontem tivemos a falar, não há terapeutas. Tive 3 concursos, temos uma terapeuta que está de licença de parto. Fizemos 3 concursos, apareceu uma pessoa no primeiro concurso, mas entretanto, como a escola da zona em que ela vive abriu uma vaga, também ficou lá. Os outros 2 ficaram perfeitamente desertos. A filosofia em inglês, várias disciplinas que no início também há alguma dificuldade em informática. Há várias disciplinas, várias áreas com muita dificuldade na contratação.
Portanto, vai ser uma situação, penso que os próximos anos vão ser muito difíceis a esse nível. Isso irá, com certeza, subcarregar os outros professores que ficam e que acabam por ter que ficar, se calhar, até com horas extraordinárias, não é? Exatamente, isso já aconteceu este ano na disciplina de português. Eu já cheguei a ter 5 horas extraordinárias. Exatamente, já aconteceu este ano na disciplina de português e eu aí só tenho que elogiar a atitude solidária que as professoras tiveram em assumir turmas. Com grande esforço, porque o pagamento das horas extraordinárias também não compensa, mas foram de um grande profissionalismo, tiveram uma grande consciência em relação à responsabilidade, eram turmas do 12º ano e, portanto, eu fiquei satisfeitíssimo com a atitude dessas professoras. E penso que é uma situação que eu temo que vá continuar a acontecer. Diz-me uma coisa, uma das questões que muitas vezes surge, eu já falei nisto até uma vez com uma psicóloga, que tem a ver com, isto era a propósito de uma empresa, mas a escola acaba por ser também uma empresa, né? Por funcionar como uma empresa, que foi, ou que tem a ver com a questão da felicidade na escola. Não sei se como diretor é uma coisa que surge com preocupação, não é? O estado de felicidade da escola. E quando digo da escola não falo só dos professores, porque os professores já têm felicidade suficiente com as lutas que travam, mas com a infelicidade geral, não é? Da escola como um organismo, não é? Seria possível medir o pulso à felicidade deste agrupamento? Sim, e agora tenho que utilizar esse dado novamente nos questionários que foram feitos aos alunos e aos encarregados de educação na avaliação externa. Alguns abordam ou aproximam-se dessa questão. Não é colocada assim textualmente, mas se os alunos se sentem bem na escola, se gostam da escola, se a escola tem um bom ambiente, portanto são questões que circundam essa questão. Portanto, eu penso que, de uma forma geral, as escolas têm bom ambiente, os alunos sentem-se bem na escola, portanto, sentem-se confortáveis, sentem-se seguros, que é uma questão muito importante hoje. Os pais também sentem, eu tenho, e mesmo este ano recebi já 2 ou 3 declarações de pais a manifestarem o agrado, não só pelas aprendizagens que os seus filhos fizeram, como pela forma como estiveram na escola e foram tratados. Portanto, são também coisas que nos satisfazem. É sempre possível ir mais longe. Nós, o ano passado, depois acabamos por não conseguir apresentar o projeto a tempo. Há um programa sobre escolas saudáveis ou escolas felizes e na primeira oportunidade vamos tentar também perceber bem o que é que fazemos aí e o que é que ainda podemos fazer. Claro. Portanto, mas eu vejo, por exemplo, iniciativas de caráter social e de convívio entre os professores. Recentemente fizemos uma sardinhada, que é a festa de final de ano, com 150 professores. Sim. E além disso também é uma escola que promove muito a saída, é uma escola que não está na escola só, não é? Porque repara, nós temos, por exemplo, um grupo de artes que coloca muito daquilo que se faz na escola lá fora, não é? Tivemos a exposição da Estrela Faria também, julgo que promovida pela biblioteca. Enfim, é uma escola que sai, não é? E que se mostra, não é? É uma escola que não fica confinada aqui às grades, não é? E quando digo escola, falo de agrupamento. Eu, outro dia, porque eu, em criança, estudei na escola do Recio. E, portanto, é um sítio onde eu quero ir. Aliás, quero ir, e, portanto, eu já não vou àquela escola desde que saí de lá, tanto da 4ª classe, da antiga 4ª classe, mas
E já falei também com algumas colegas, porque acho que o Pasquim também deve deslocar-se para esses. Essa escola vai estar este ano cheia, vai ter as salas todas cheias, vai ter 8 turmas, portanto vai ser o dobro das outras, porque nós vamos ter pela primeira vez 7 turmas no primeiro ciclo, tínhamos alunos para 8. Mas aí já não tínhamos salas. Olha, estamos como é que estamos no primeiro ciclo, portanto temos que baste, não é? ou pelo menos que até temos excesso, não sei. Mas e nas outras, como é que vamos estar? Também vamos estar bem, neste momento há muita procura no 5º ano, se nos deixarem abrir turma, para além daquelas que forem indicadas, há a hipótese de abrir mais uma turma. A nível do 7º, provavelmente vamos ter mais 2. Do 10º ainda estão a decorrer as matrículas, mas de acordo com o que as últimas informações, devemos ter novamente candidatos em excesso para ciências, provavelmente até para as humanidades. Logo nos 2 primeiros dias havia 28 candidatos para uma turma que está prevista. Para as artes, provavelmente haverá as 2 turmas. E depois, mesmo no ensino profissional, o número de inscrições aponta para o preenchimento das vagas que estão disponíveis. Portanto, a falta de alunos ainda não chegou aqui. O que é bom para todos nós. Olha, eu queria terminar esta entrevista, até porque já passámos 1 minuto, mas isto até, o timing está bom. Fazendo-te a pergunta que tinha aqui, eu considerei várias questões, não é? Não quis colocar-te já a questão de me fazer que envolvesse teres que me fazer um balanço dos anos, porque como te disse, vamos fazer isso daqui a um tempo, 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos, portanto vamos guardar essa questão para depois, mas gostava de perguntar o seguinte: como é que tu vês esta escola daqui por 10 anos? Provavelmente daqui por 10 anos, eu não sei, não deve estar muito longe da reforma, pois não? Pois não. Se for buscar outro tempo que fiz aí fora, já me podia reformar. Já podias reformar. Mas como é que imaginas este agrupamento daqui por 10 anos? Ou 15, não sei. Ou como é que gostarias? É difícil dizer como é que será daqui a 10 anos. A evolução tecnológica é impressionante. Mas temos que pedir uma internet melhor. Claro, pois, isso são aquelas coisas que demoram, chegam os computadores, mas depois a estrutura de apoio não funciona. Mas pronto, os professores ainda vão tendo uns kitzinhos que vão desenrascando aqui e ali. Agora, é difícil imaginar a escola daqui a 10 anos. Há de ser certamente uma escola muito digital. Espero que se mantenham ou que se criem novas formas de relacionamento interpessoal, que é fundamental. As pessoas existem, é um prazer conversar, é um prazer conhecer pessoas, é um prazer o relacionamento entre pessoas e o relacionamento à distância, por muito boas que sejam as tecnologias, é ótimo porque permite contactos que de outra forma possivelmente não aconteceriam, mas não podemos nunca deixar a via humanista de parte. Claro. Espero que a escola mantenha um rumo de liderança, de rigor, de exigência, ambição em fazer bem e sempre melhor. E pronto, isso quando eu sair e olhar para o agrupamento e sentir que continua numa boa linha, satisfaz-me. É uma grande satisfação, porque isto é uma segunda casa, às vezes é a primeira, ou muitas vezes é a primeira, por o número de horas que passo aqui. Mas faço com gosto, com prazer, às vezes com sacrifício, por via dos
constrangimentos a nível da vida pessoal que provoca, mas E temos que lidar com seres humanos e os seres humanos têm... é um espírito de missão, é uma missão. E eu gosto destes desafios. Às vezes provoco pequenas convulsões intencionalmente, porque é necessário abanar o edifício para as pessoas reagirem e criarem novas sinergias. E, portanto, espero que a escola se mantenha dinâmica, que se mantenha com vida, com alma, que se mantenha com muitos projetos e que se mantenha com gente boa e bons profissionais como tem certeza. Atualmente. Com certeza. Olha, muito obrigado, Fernando, por estes 35 minutos e 10 segundos. Como te digo, voltaremos com certeza daqui por 2 ou 3 anos, ou quem sabe antes, pois as coisas pode sempre surgir qualquer motivo de interesse e, portanto, voltarmos aqui à conversa. Em nome do Pasquim Pod, do Pasquim e por aí fora, os meus agradecimentos. Eu agradeço a tua iniciativa, quero elogiar o trabalho que tens feito, és uma peça importante também neste mecanismo. As valências e as competências de cada um dos profissionais que aqui trabalha, se puderem ser potenciados a favor do coletivo, se representa boa gestão. E, portanto, é nesse contexto que eu te insiro e quero agradecer aqui esta oportunidade. Obrigado. E é assim que terminamos o último podcast deste ano letivo de 2022-2023. Espero que tenham umas belas e merecidas férias. Quanto ao Pasquim e ao Pasquim Pod, cá estaremos novamente em setembro para muitos e bons programas. Queremos agradecer a todos aqueles que têm colaborado neste projeto. Sem vocês, nada disto seria possível. Cá nos veremos no próximo ano letivo. Bem-ajam.